Este episódio foi criado usando inteligência artificial. E agora vamos para a segunda parte com o Dr. Stephen Smoot, Gênesis 42 a 50. Stephen, o que queremos fazer a seguir? Bem, talvez possamos dedicar alguns minutos para discutir os capítulos 46 e 47. Grande parte disso é narrativa padrão. Queremos levar a família para o Egito. Vamos preparar a morte de Jacó e José, o êxodo e tudo mais. Mas ainda há algumas coisas a serem observadas aqui. Gosto do que acontece no início do capítulo 46, quando Israel partiu em sua jornada para descer ao Egito e teve uma visão de Deus. Deus aparece para ele em uma visão noturna. Você notará aqui que a linguagem é semelhante à que Deus usa para falar com Abraão, seu avô. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Lembre-se de que Abraão também desceu ao Egito em determinado momento. Pois farei de você uma grande nação ali. Essa é a linguagem da aliança abraâmica. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e também te farei subir novamente, e a mão de José fechará os teus olhos. Essa é uma bela garantia de Deus. Ele está dizendo a Jacó para descer a essa terra estrangeira estranha, que é hostil, onde há incerteza e uma fome iminente. E Deus o tranquiliza dizendo para não ter medo de descer ao Egito. Eu irei contigo. Se você e sua vida pessoal estão se sentindo intimidados para descer ao que quer que seja o seu Egito pessoal, pode ser que você tenha que se mudar literalmente para um emprego ou para a escola, você está nervoso para ir em sua missão. Talvez haja algo acontecendo pessoalmente em sua vida que você tenha que descer ao Egito, por assim dizer, para chegar lá. Você pode levar consigo esta garantia do Senhor nestes versículos de que Ele estará com você. Você não precisa ter medo, e Ele fará de você uma grande nação e lhe dará bênçãos. Eu adoro essa garantia. A própria mão de José fechará seus olhos. Você verá seu filho José novamente, e ele estará lá quando chegar a hora de você morrer. Às vezes, nossos olhos ficam vidrados quando olhamos para as grandes listas de nomes de pessoas indo para lugares. Mas isso é realmente importante por dois motivos. Primeiro, isso é o que gosto de chamar de contabilidade da aliança. Quando você dá todos os nomes de todos os descendentes de Israel e quem está indo para onde. Deus está acompanhando para onde seu povo da aliança está indo. Essas pessoas, esses nomes, essas famílias, são importantes para ele e são importantes para o nosso narrador, para garantir que saibamos que seu nome não será esquecido. Seu nome é importante. Você é importante como indivíduo. Vejo isso acontecendo lá em um nível literário e temático novamente, a contabilidade da aliança, se quisermos chamá-la assim. Isso também está preparando o êxodo, porque vamos descer ao Egito como uma grande família e vamos deixar o Egito como uma grande família. Ninguém está sendo deixado para trás. Também gostaria de salientar que, no versículo 27, os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois, Efraim e Manassés, falaremos sobre isso. Portanto, mesmo os netos de José, que são meio egípcios, fazem parte da equação aqui. Eles não serão deixados de fora. Eles chegam lá e a fome atinge a região. Esta é novamente a grande recompensa por ter José como vizir e administrador, e pelo céu ser sábio e se preparar para a fome. Os irmãos encontram o faraó nos primeiros versículos. Eles conseguem uma audiência com o senhor presidente, o faraó do Egito. A Bíblia hebraica tende a tratar o faraó como um nome pessoal, como se fosse: Olá, sou o senhor faraó. Faraó, é claro, vem do egípcio Peraá, grande casa. É um título honorífico para o rei. Originalmente, é um título honorífico para sua administração, como a grande casa da corte do rei. Hoje dizemos que a Casa Branca fez um anúncio dizendo isso. O que eles realmente querem dizer é que o presidente fez um anúncio. É aí que o faraó se transforma em uma espécie de nome pessoal. Através da autonomia, ele se torna um nome para o próprio rei. Embora originalmente fosse um título honorífico para sua administração ou sua corte. Se estamos no segundo período intermediário, por volta de 1500 a.C., e se este é o delta oriental do Nilo Goshen, há realmente uma boa chance de que o faraó aqui seja de origem semítica, de origem cananeia, como José e sua família.
Por volta dessa época, 1600 a.C. ou algo assim, 1700 a.C., você tem uma incursão dos cananeus, povos cananeus de língua semítica, diríamos. Povos asiáticos do Levante Oriental, eles descem para o Egito. Eles travam uma grande guerra com os egípcios e estabelecem uma dinastia no norte do Egito, no Baixo Egito, no delta do Nilo. Isso pode explicar por que eles conseguiram se encontrar com o faraó em primeiro lugar. Novamente, não podemos ter certeza, estamos especulando e mente, mas essa é uma ideia interessante para mim. Talvez o faraó tenha aceitado que eles viessem se encontrar com ele porque eles são etnicamente relacionados. Eles são parentes em alguns aspectos. A última coisa a mencionar rapidamente no capítulo 47 é a política de gestão de terras de José. Isso começa no versículo 13. A razão pela qual quero falar sobre isso é porque algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis com a linguagem usada aqui para descrever o que está acontecendo, mas vamos nos certificar de que entendemos bem. Estamos em crise, estamos passando por uma fome. Como vamos sobreviver a essa fome? É muito comum, durante crises econômicas, querer adotar uma centralização de cima para baixo por parte do governo para garantir que tudo funcione bem e assegurar a sobrevivência. A forma como isso é descrito no texto aqui é basicamente que o faraó, por meio de José, se tornará efetivamente o proprietário de todo o Egito, incluindo todas as terras agrícolas. O Estado organizará a agricultura, os celeiros e a tributação das fazendas. Quando você olha versículos como 20 e 21, eles dizem o seguinte: José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Eles tinham um programa de recompra. Vão comprar as terras. Todos os egípcios venderam seus campos porque a fome era severa sobre eles e as terras se tornaram propriedade do faraó. Quanto ao povo, ele os tornou escravos. Essa é a NRSV, a nova versão padrão revisada. Acho que a versão King James tem algo diferente, mas ele os transformou em escravos de um extremo ao outro do Egito. As pessoas vão parar por aí e dizer: espere um segundo. Não acredito que José do Egito transformaria as pessoas em escravos, forçando-as a comprar suas terras e assumindo o controle da indústria agrícola no Egito. Precisamos deixar bem claro que esta é uma crise extraordinária da qual eles estão tentando sobreviver. É uma fome. Escravidão não no sentido de escravidão como propriedade, onde você não tem liberdades, sabe? E você será transportado de um lugar para outro e todas as coisas horríveis que associamos à escravidão. Não é realmente esse nível de escravidão. Ele continua explicando basicamente que você dará 20% de toda a sua fazenda e da produção da fazenda ao Estado. Você ficará na terra e trabalhará nela, mas será obrigado, por meio de impostos, a se tornar um escravo, por assim dizer, a entregar uma parte disso ao Estado para garantir sua sobrevivência. Então, o que estou querendo dizer aqui é que, quando vemos versículos como este, não podemos realmente associá-los às questões sociais, políticas ou econômicas modernas sobre as quais as pessoas discutem. Não se trata realmente de capitalismo versus socialismo. Não é disso que se trata. Esta é uma circunstância extraordinária em que José pediu para intervir com um comando centralizado do governo para cuidar e garantir a sobrevivência do povo. É para este caso específico. Stephen, é exatamente como você disse que seria. É informativo. Estou aprendendo sobre o Egito Antigo e as Escrituras e também estou aprendendo a perdoar e me reconciliar. Adoro isso. Vamos continuar. Ótimo. Vamos então falar sobre as bênçãos patriarcais de Jacó para seus filhos. Há muitas coisas importantes aqui, e como santos dos últimos dias, isso deve ressoar profundamente em nós. No final do capítulo 47, Jacó percebe que está batendo às portas da morte. Ele diz no versículo 29, quando se aproximava a hora da morte de Israel, ele chamou seu filho José e disse-lhe: se eu encontrei graça aos teus olhos, coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Abraão faz isso com seu servo em Gênesis, acho que no capítulo 15. Esse é um tipo de símbolo ritualístico sobre o qual não temos certeza. Coloque-a debaixo da minha coxa e prometa tratar-me com lealdade e sinceridade. Não me enterre no Egito. Ele não quer ser enterrado no Egito. Ele quer voltar para junto de seus antepassados na terra de Canaã. Leve-me para fora do Egito e enterre-me em um túmulo. José diz que fará isso. Estamos preparando as bênçãos que virão agora nos capítulos 48 e 49. Antes de chegarmos lá, senhores, como santos dos últimos dias, devemos pensar em outra pessoa que estava prestes a morrer.
Então ele reuniu seus filhos e lhes deu bênçãos e promessas, e foi uma provação e tanto. Vocês sabem do que estou falando? Seria Lei. De fato, Lei. Acho que há aqui um padrão narrativo deliberado e espelhado. O patriarca idoso está prestes a morrer, então ele chama sua família para lhes dar sua bênção final, sua bênção última. Na verdade, acho que Lei e Nefe provavelmente modelaram deliberadamente sua narrativa a partir do exemplo de Jacó. Vejamos a bênção patriarcal dele. A propósito, você pode me corrigir se eu estiver errado. Minha esposa mencionou isso para mim. Quando ela recebeu sua bênção patriarcal, seu patriarca disse a ela: "Eu posso lhe dar sua bênção patriarcal com P maiúsculo, que é registrada na igreja." Mas ele disse a ela que seu pai pode absolutamente lhe dar bênçãos patriarcais pessoais que são tão reais, poderosas e vinculativas para você quanto as que eu, como seu patriarca, lhe dou. Acabei de pegar aqui o manual da igreja sobre como dar bênçãos de conforto e conselho, incluindo bênçãos paternas. Ele diz que os portadores do sacerdócio de Melquisedeque podem dar bênçãos de conforto e conselho aos membros da família. E então diz: um pai que possui o sacerdócio de Melquisedeque pode dar bênçãos paternas a seus filhos. Elas podem ser especialmente úteis quando os filhos vão para a escola, partem em missão, se casam, entram no serviço militar ou enfrentam desafios especiais. Os pais incentivam seus filhos a buscar bênçãos paternas em momentos de necessidade, o que descreveria nossa história aqui, já que a família está sofrendo com uma fome e tentando sobreviver. As bênçãos paternas podem ser registradas para uso pessoal. Era isso que eu queria dizer aqui. A principal diferença entre uma bênção patriarcal no sentido formal e uma bênção paterna é quem a registra e para que ela é usada. Diz que um portador do sacerdócio de Melquisedeque não precisa pedir permissão ou aprovação de um líder do sacerdócio para dar uma bênção de consolo e aconselhamento ou uma bênção paterna. Para saber mais sobre isso, sobre como fazemos isso na igreja hoje, consulte o capítulo 18, seção 14.1 do Manual da Igreja. Imagine com Jacó aqui, é uma espécie de combinação entre uma bênção patriarcal no sentido formal e uma bênção paterna no sentido informal. Estamos, de certa forma, preenchendo essa lacuna aqui. As primeiras pessoas que Jacó vai abençoar são, curiosamente, seus netos. São Efraim e Manassés. Isso está agora no capítulo 48. Em primeiro lugar, todos sabemos quem são Efraim e Manassés. Eles são filhos de José. Eles são israelitas de sangue puro ou não, senhores? Eles têm ascendência egípcia. Eles têm um pouco de sangue egípcio. Sim, uma mãe egípcia. De fato, a mãe deles, Azenate, é egípcia. Eles são metade israelitas, metade egípcios. Isso é realmente importante para nós, tanto na história quanto hoje, e discutiremos o significado doutrinário disso. Porque o que isso significa é que Efraim e Manassés precisam ser adotados pela casa de Israel, não é? Eles precisam ser adotados nessa aliança. Você se lembra que Isaac não pode simplesmente se casar com qualquer mulher que ele quiser. Ele volta especificamente à terra natal de seus ancestrais para encontrar uma mulher próxima, por assim dizer, alguém da linhagem da aliança. Você tem que adotar as crianças de volta à família. Isso é importante para eles. Bem, é isso que faremos no capítulo 48. Vamos trazer Efraim e Manassés a Jacó, Israel, a fim de adotá-los na casa de Israel. Daqui a pouco podemos falar sobre por que Efraim é tão importante, por que Manassés é tão importante, mas vamos primeiro nos certificar de que entendemos o que está acontecendo na história. Ele os traz para lá. Pergunta rápida, senhores. Quem é o irmão mais velho? Efraim ou Manassés? Manassés. Manassés. Manassés é o irmão mais velho. Por direito, ele deveria receber a herança do primogênito. Mas não é isso que acontece. É uma imagem muito interessante. Leiam comigo. Versículo 8. José traz seus filhos a Israel. Quando Israel os viu, perguntou: quem são esses? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Ele disse: traga-os, por favor, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela idade. Não podiam ver bem. Isso é importante para a nossa história. Ele estava quase cego. José os aproximou dele e os beijou e abraçou. Esse é um detalhe bonito e amoroso. José é um cara legal. Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto. E aqui, Deus me permitiu ver também os seus filhos. Ele os tira dos joelhos do pai, sugerindo que provavelmente são crianças pequenas, talvez. Ele se inclina e pega os dois, e aqui no versículo 13, Efraim está à sua direita, à esquerda de Israel.
Efraim está à esquerda, e Manassés está à esquerda de José, à direita de Israel. Manassés está à direita, Efraim estava à esquerda. Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, pois Manassés era o primogênito, e ele vai lhes dar sua bênção nos versículos 15 e 16, ecoando muito de perto a bênção abraâmica e a aliança abraâmica. Podemos simplesmente ler: ele abençoou José e disse: o Deus diante do qual meus antepassados Abraão e Isaque andaram, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até hoje. O anjo que me redimiu de todo o mal abençoe os meninos, e neles que meu nome seja perpetuado e o nome dos meus antepassados, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem na terra. Essa é uma bela bênção para dar aos seus filhos. Essa é uma bênção abraâmica clássica, que eles sejam uma grande multidão, que sejam uma bênção. Aqui está a reação. Aqui está o ponto crucial. Qual é a reação de José a essa bela bênção, a esse momento tão íntimo? É muito bonito, muito amoroso, muito poderoso. Versículo 17. Quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe desagradou. José não está feliz com isso. Essa é sua reação imediata. Ele pegou a mão de seu pai e a removeu da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: não, meu pai, já que este é o primogênito, coloque sua mão direita sobre a cabeça dele. José acha que seu pai está tendo um momento de senilidade. Ele está velho, cego, ele deve estar confuso, sabe, sobre qual dos filhos está ali. Pai, vou ajudá-lo. Vou cruzar suas mãos e colocá-las sobre ele. E a resposta de Jacó, versículo 19. Seu pai recusou e disse: eu conheço meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e também será grande, referindo-se a Manassés. No entanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Ele os abençoou. Mais uma vez, ele diz isso no versículo 20. Por ti, Israel invocará bênçãos, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. Ele colocou Efraim à frente de Manassés. Nós, como santos dos últimos dias, esperamos não ficar muito escandalizados com isso, porque temos uma figura que é o irmão mais novo, que é um pouco a revista. Em nosso livro de Mórmon, um cara chamado Nefe, que vai herdar todas as bênçãos de seu pai, ao contrário de seus irmãos mais velhos. Além disso, isso é claro um paralelo com o próprio José. José é o irmão mais novo, e isso é um paralelo com o fato de que ele será o personagem principal da história aqui, assim como Efraim será, mesmo sendo o irmão mais novo também. Existe algum momento em que o filho mais velho realmente recebe a bênção da primogenitura? Estamos vendo aqui um tema recorrente. O irmão mais novo herda. O que está acontecendo com Efraim e Manassés? Por que nos importamos com isso como santos dos últimos dias? Em primeiro lugar, Efraim e Manassés são meio egípcios. Eles estão sendo adotados no convênio de Abraão. Adoro o fato de Jacó dizer que eles são seus, assim como Simeão e Rúben são seus. Ele os reivindica como seus próprios filhos do convênio. Acho isso significativo. Também é significativo para nós. Se Efraim e Manassés são meio egípcios e meio israelitas, cresceram no Egito e falam egípcio. Provavelmente não falam esse dialeto antigo de cananeu que os irmãos falam. Não se parecem com eles. Não se vestem como eles. Não comem como eles. Serão diferentes das outras crianças, dos outros membros da casa de Israel. O que vejo nesta história é um grande conforto para aqueles que se filiaram à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, vindos de diferentes origens, diferentes culturas, diferentes etnias, que falam diferentes idiomas. Você não precisa ser descendente de pioneiros. Você não precisa crescer comendo gelatina verde e batatas fúnebres. Você não precisa estudar na Universidade Brigham Young e torcer pelos Cougars, embora devesse. Você não precisa fazer isso. Você é tão membro da casa de Israel quanto eu. Mesmo que não tenha crescido na região de Wasatch Front, não tenha pele branca e cabelo curto como eu, e não fala inglês. Esta é uma lembrança poderosa de que as bênçãos do convênio de Abraão estão disponíveis para todos, seja por descendência direta como membro da casa de Israel, seja por adoção na casa de Israel. Essas bênçãos foram prometidas a Efraim e Manassés.
Esses meio egípcios, meio israelitas, elas são prometidas a vocês, independentemente do seu idioma, da sua aparência, da sua cultura, das suas roupas. Isso não importa para Jacó. Esses são seus filhos, tanto quanto meus filhos são meus filhos. É o que ele está dizendo neste capítulo, e eles são adotados. Acho isso lindo para nós. Acho que isso combina muito bem com a declaração no livro de Mórmon de que todos são iguais perante Deus e que ele os estima a todos igualmente. Amo nosso falecido presidente Russell Nelson, o querido presidente Nelson, que enfatizou recentemente que essas bênçãos são universais para todos os filhos de Deus. Sua posição diante de Deus não depende da cor da sua pele, do idioma que você fala, da sua etnia ou da sua cultura. Depende de você estar seguindo seus mandamentos com retidão e cumprindo esses convênios. O capítulo 48 aqui é uma bela confirmação disso. Muito bem dito. Não é algo em que eu pense regularmente, mas aposto que é algo que outra pessoa que esteja ouvindo pode estar pensando. Obrigado por dizer isso. Talvez eu sempre tenha me sentido como um cidadão de segunda classe na casa de Israel, mas você não é. Você é tão filho do convênio quanto qualquer outra pessoa. Sim, e veja onde a igreja está crescendo. Lembro-me de quando foi anunciado que havia mais membros da igreja fora da América do Norte do que dentro, e isso foi há muito tempo. Agora, o Church News publicou recentemente aqueles mapas que mostram quais países têm o maior número de membros em porcentagem da população. Fiquei muito animado ao ver as Filipinas subindo para o 10º lugar. Foi tipo, o quê? Quando eu estava lá como missionário, havia um templo em construção em Manila. Acho que agora temos 13, não é? Se eu estiver errado, sei que alguém vai me enviar um e-mail, mas havia 4 missões, agora há mais de 22. Então, é bom lembrar disso, sim. Se alguém estiver ouvindo e pensando, do que vocês estão falando mesmo? Vamos recapitular. A ideia é que, lá em Gênesis 12, e provavelmente até antes disso, porque Abraão diz que está buscando as bênçãos dos pais. Deus fez uma promessa a Abraão de que, se você estivesse em sua família, seus descendentes seriam uma bênção para toda a terra e receberiam certas bênçãos se guardassem os mandamentos de Deus. Se eles mantivessem seus convênios, se arrependessem quando não o fizessem, receberiam bênçãos e também seriam uma bênção para abençoar toda a terra com esse mesmo conhecimento. A linhagem continua através de Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, Lia, Bila, Zilpa, através desses 12 filhos. Você pode ver que Estevão está nos guiando pelas mesmas bênçãos. Digamos que você não seja um descendente direto. Não sei se alguém poderia realmente rastrear se era um descendente direto da casa de Israel, mas você se juntou à igreja, foi batizado, está na casa de Israel, está nesta família. Sim, a adoção por convênio de pessoas na casa de Israel é proeminente nos ensinamentos de Paulo, é proeminente no livro de Mórmon, que os gentios ou não israelitas podem se unir à casa de Israel para participar da obra do Pai nos últimos dias para reunir Israel, e é por meio do Evangelho e das ordenanças de Jesus Cristo que fazemos isso acontecer. Sem essa perspectiva mais completa, essa aliança de Abraão na Bíblia hebraica se refere principalmente à herança de terras. Sou grato por termos acrescentado revelações e perspectivas da restauração que dizem que essas bênçãos no livro de Gênesis de terras, posteridade e segurança são realmente importantes. Mas mais importantes ainda são as bênçãos eternas que vêm dessas bênçãos de salvação e exaltação que advêm de guardar e fazer esses convênios. A seção 132 de Doutrina e Convênios discute o capítulo 2 de Abraão, quando ele recebe sua bênção, e expande esse assunto. As bênçãos da salvação ou da vida eterna vêm com esse convênio. Muito bem dito, Hank. Obrigado por ajudar a contextualizar isso aqui no capítulo 48, especialmente. Tenho um sobrinho. Seu nome é Chad Savage. Ele foi adotado por nossa família. É engraçado para ele como as pessoas frequentemente dizem: você é igual ao seu pai, ao seu avô, e ele responde: obrigado. Ele é parte integrante de nossa família, ele é nosso. Sim. Gostaria de acrescentar mais algumas coisas sobre este capítulo, se possível. Quais são os papéis respectivos de Efraim e Manassés? Por um lado, esta história tenta explicar, em parte, por que Efraim se tornou tão proeminente na história do antigo Israel.
Efraim vai passar a dominar as tribos do norte de Israel, o reino do norte de Israel. Efraim vai se tornar um símbolo do reino do norte entre os profetas israelitas. Isso explica por que ele ganha destaque nesse aspecto. Além disso, para nós, santos dos últimos dias, isso é importante porque, de acordo com o nosso livro de Mórmon, de quem Efraim e Manassés são descendentes, do filho de Manassés. Portanto, temos em nosso livro de Mórmon uma preservação de Manassés como parceiro da aliança com Efraim. Espero que não interpretemos isso como se sua linhagem na igreja fosse um símbolo de honra. Sou benjamita, sou efraimita, e isso significa que sou muito especial. Não, não, não. O que isso significa é que você tem uma responsabilidade. E as diferentes tribos que veremos aqui no capítulo 49 terão diferentes papéis a desempenhar. Seja qual for a tribo em que você estiver, você tem um papel no reino, um papel na casa de Israel como parte deste grande trabalho em que estamos envolvidos. Essa é a mensagem do capítulo 48. Não é que você seja especial ou extremamente justo ou algo assim. É que, com grandes bênçãos do convênio, vêm grandes responsabilidades do convênio, se quisermos colocar dessa forma. Mais uma coisa que quero acrescentar. Temos algumas expansões significativas sobre isso na tradução de Joseph Smith. Tanto no capítulo 48 quanto no 50 que veremos, mas no capítulo 48, temos essas expansões na tradução de Joseph Smith. Não precisamos necessariamente ler tudo. O que acontece é que Joseph Smith restaura a ideia de que, como parte da bênção que Jacó deu a Efraim e Manassés, há uma responsabilidade e uma promessa de que seus descendentes salvarão espiritualmente Israel nos últimos dias. Podemos ver isso aqui. É como na tradução de Joseph Smith. Vamos ver os versículos 9, 10 e 11 na tradução de Joseph Smith. É claro que vocês podem encontrar isso nas notas de rodapé. Leiam comigo aqui, versículo 9. Ao livrar meu povo, é Jacó falando. Teus irmãos, da fome que assolava a terra, por isso o Deus de teu pai te abençoará, e o fruto de teus lombos, para que sejam abençoados acima de todos os teus irmãos e acima da casa de teu pai. Versículo 10. Porque tu prevaleceste. É como o presidente Nelson, deixe Deus prevalecer. Tu prevaleceste e a casa de teu pai se curvou diante de ti, assim como te foi mostrado, antes de seres vendido ao Egito pelas mãos de teus irmãos. Portanto, seus irmãos se curvarão diante de você, de geração em geração, até o fruto dos seus lombos para sempre. Este é o versículo 11. Você será uma luz para o meu povo, para libertá-lo nos dias de seu cativeiro e trazer-lhe salvação quando estiver totalmente curvado sob o peso do pecado. Essa é uma bela e importante expansão dessa bênção. Saber que José e seus filhos, Efraim e Manassés, e seus descendentes, serão fundamentais para trazer salvação à casa de Israel. Podemos dizer que isso se aplica literalmente à restauração literal deles nos últimos dias, mas também espiritualmente, ao levar-lhes o evangelho. E, é claro, senhores, como bons efraimitas que se prezam, qual é a nossa tarefa? É levar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Pelo menos foi isso que me foi dito em minha bênção patriarcal quando fui declarado descendente de Efraim. Foi-me dito que minha tarefa é pregar o evangelho. Essa é uma das principais responsabilidades que Efraim terá para cumprir essa profecia. Sim, e eu sei que há pessoas por aí que talvez não sejam de Efraim, nem de Manassés, e dizem, bem, o que devo fazer? Bem, neste momento, estamos todos fazendo a mesma coisa. Estamos tentando encontrar Israel usando o livro de Mórmon como nossa ferramenta. Estamos tentando encontrar Israel, lembrá-los de quem eles são e trazê-los para cá. Como John Bithaway gosta de dizer, ainda estamos na fase de reunir os reunidores. Estamos procurando a casa de Israel e eles responderão ao livro de Mórmon. Acho que todas as tribos responderão. Olha, estamos todos no mesmo time, trabalhando juntos. Pode ser que façamos coisas diferentes mais tarde, mas no momento, acho que sim, John. Você não concorda? Stephen, você não concorda que estamos todos no trabalho missionário, tentando encontrar os reunidores? Com certeza. É um processo contínuo que só será concluído quando o próprio Jeová retornar e declarar que o trabalho está concluído, aquela famosa declaração de Joseph Smith. Estamos totalmente envolvidos neste trabalho de reunir os reunidores de Israel. Gosto disso. Sabe, jovens já me perguntaram, bem, eu sou de Dan, o que devo fazer? E eles estão procurando em Gênesis
49. Eu digo, bem, você pode procurar lá se quiser, mas procure sua própria bênção patriarcal. Ela será mais atual e mais pessoal para você. E como você disse, Hank, volte à aliança de Abraão. Vamos tentar abençoar todas as famílias da terra, e a maior bênção que podemos oferecer a elas é unir nossas famílias com os convênios do templo. Tenho uma história muito profunda para destacar tudo o que temos falado aqui, a coligação de Israel e por que ela é significativa. A história vem da minha esposa, Amberleia, que serviu sua missão no leste da Ucrânia, que, pelo que ouvi, é um terreno fértil para a coligação de Israel. Esta história ilustra isso. Vou ler o relato dela sobre essa experiência que ela teve, para não confundir os detalhes. Pedi que ela escrevesse para mim, para que eu não errasse. Isso aconteceu em agosto de 2012, quando ela era missionária no leste da Ucrânia. Aqui está a história. Enquanto servia como missionário na Ucrânia, o elder Don R. Clark, membro dos 70, visitou um pequeno grupo de santos. Menos de 100 de nós nos reunimos em uma capela modesta, membros fiéis, missionários e recém-conversos. Nada de extraordinário à primeira vista. No meio de seu discurso, o elder Clark perguntou quantos de nós tínhamos recebido nossa bênção patriarcal. Muitas mãos se levantaram. Então ele fez algo que eu nunca tinha visto antes. Começou a chamar as tribos de Israel lentamente, deliberadamente, pela ordem de nascimento. Ruben, Simeão, Levi, Judá. À medida que cada tribo era nomeada, as pessoas se levantavam silenciosamente, uma a uma. Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, incluindo Efraim e Manassés, e finalmente, Benjamim. No final, todas as tribos de Israel estavam representadas naquela pequena capela ucraniana. O que senti naquele momento não foi algo ruidoso ou dramático. Foi algo pesado, sagrado, antigo. Parecia que algo prometido há muito tempo se tornara brevemente visível. A profecia se desenrolando não em um palco mundial, mas em uma sala silenciosa cheia de discípulos comuns. Mais tarde, soube que o elder Clark compartilhou essa experiência com o presidente Boyd K. Packer, que observou que se acreditava ser a primeira vez desde a dispersão de Israel, há quase 3.000 anos, que todas as 12 tribos estavam representadas em uma única reunião. A fé de Abraão criou uma família do convênio, e essa família, dispersa, preservada e lembrada, estava reunida diante dos meus olhos, e então ela concluiu com seu testemunho. Sei que o Senhor continua essa reunião lentamente, um, por meio das fontes batismais em todo o mundo. Obrigado, Amberleia, por compartilhar isso. Temos que colocá-la no podcast. É um texto lindo? Com certeza. Quando falamos sobre a reunião de Israel, isso é algo que já discutimos bastante em nosso podcast, John, que quando Moroni aparece a Joseph Smith, ele não fala sobre restaurar a Igreja do Novo Testamento de Cristo, embora nós façamos isso. Ele fala que é hora de reunir Israel. Essa é uma promessa feita por meio de Isaías 750 anos antes mesmo do Salvador nascer. Essa promessa de reunir Israel foi esquecida por muito tempo após a morte do Salvador. Não eram muitas pessoas. Na verdade, não sei se alguém falava sobre a promessa que Deus fez à casa de Israel. Então, um garoto de 17 anos em Nova York, ora, um anjo aparece, diz: "Meu nome é Moroni e é hora de reunir Israel." Acho que a única pessoa que não esqueceu essa promessa foi Jesus. Ele disse: "Olhem, eu fiz uma promessa, pretendo cumpri-la." O presidente Nelson, como todos sabemos, dava muita importância a isso. Ele trouxe isso à tona em nossas mentes. Quero ler isso para vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são certamente os últimos dias, e o Senhor está acelerando sua obra para reunir Israel. Essa reunião é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje. Pensem em todas as coisas importantes que estamos vendo acontecer na Terra hoje. Ele diz: não há nada mais importante. Nada se compara em magnitude, nada se compara em importância, nada mais se compara em majestade. E se vocês escolherem, se quiserem, podem ser uma grande parte disso. Vocês podem ser uma grande parte de algo grande, algo grandioso, algo majestoso. Ele diz:
Participar da reunião de Israel exigirá algum sacrifício de sua parte. Pode até exigir algumas mudanças em sua vida. Definitivamente exigirá parte de seu tempo, energia e talentos dados por Deus. Você está interessado? Basta pensar na emoção e na urgência de tudo isso. Todos os profetas, começando com Adão, viram nossos dias. Todos os profetas falaram sobre nossos dias, quando Israel seria reunido e o mundo estaria preparado para a segunda vinda do Salvador. Pense nisso. De todas as pessoas que já viveram no planeta Terra, somos nós que podemos participar desse grande evento final de reunião. Quão emocionante é isso? Você foi enviado à Terra neste momento preciso, o momento mais crucial da história do mundo, para ajudar a reunir Israel. Não há nada acontecendo nesta Terra agora que seja mais importante do que isso. Não há nada de maior importância. Absolutamente nada. Essa reunião deve significar tudo para você. Por quê? Essa é a missão pela qual você foi enviado à Terra. Eu acrescentaria também, Hank, que ele enfatizou não apenas que somos filhos de Deus, mas que somos filhos da aliança. Como você disse, Stephen, essa é a nossa tarefa. Isso nos leva ao capítulo 49, que trata das bênçãos para o restante dos filhos. O restante dos filhos. O capítulo 49 de Gênesis é, na verdade, uma poesia hebraica arcaica. Na verdade, há quem argumente que essa pode ser uma das partes mais antigas da Bíblia, tal como a conhecemos. Esses poemas arcaicos, Êxodo 15, Juízes 5 e Gênesis 49, os estudiosos normalmente veem como algumas das partes mais antigas da Bíblia hebraica. É poesia. Isso significa que, se for muito confuso para você, não se sinta mal, porque a poesia tende a ser muito confusa com alguns de seus simbolismos, algumas de suas linguagens. É bom consultar outras traduções além da Bíblia King James, porque o hebraico, em muitos lugares, também é muito obscuro. Quando eu estava no meu curso de doutorado, fizemos um seminário inteiro sobre as narrativas patriarcais em Gênesis. O capítulo 49 é como uma parede de tijolos que você encontra ao ler, porque ao tentar analisar cada pequena palavra hebraica, algumas delas ficam muito obscuras. Há algumas corrupções no texto, algumas leituras incertas, pode ser útil consultar diferentes traduções para ver como diferentes pessoas as interpretam. Quero destacar algumas coisas aqui apenas para estabelecer uma base. Uma coisa que adoro nessas bênçãos é a arte literária do autor, nosso narrador, que está em evidência, a arte literária de Jacó ao dar essas bênçãos. Porque muitas dessas bênçãos que são dadas a cada um dos filhos, há novamente a palavra do dia, paronomásia. Há um jogo de palavras, há trocadilhos. Ele está moldando cuidadosamente essa poesia usando sons, usando jogos de palavras para transmitir o significado que está associado ao nome do filho. Cada filho, seu nome é evocado, e as imagens desse nome, as palavras, os sons e as associações são usados para comunicar a bênção. Então, vou usar alguns exemplos que são bem divertidos. E vou ler um pouco do hebraico aqui para dar uma ideia do que temos aqui. Vamos começar em Judá, no capítulo 8. O nome de Judá está relacionado e soa semelhante à palavra hebraica para louvor, Yada. Em hebraico, é Yahuda, Ata, Yodosha, Arrejá, Yada. Vocês perceberam isso? O Yehud, Yahud, esse tipo de aliteração que acontece aqui. Yehuda, Ata, Yoderra, Erriha, Yaderra. Você é o louvor de seus irmãos. Judá, você é o louvor de seus irmãos que o louvam em suas mãos. Há uma coisa divertida essa associação com ele, louvando Judá. Basicamente, o que isso está dizendo e continua dizendo é que Judá está nomeando algo como louvor. E então Jacó está dizendo, você vai fazer jus ao seu nome pelos seus irmãos que o louvam. Há essa arte no hebraico acontecendo ali. Famosamente, é claro, na bênção de Judá, queremos olhar para o versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que lhe seja prestada a homenagem e a obediência do povo seja sua. Podemos ler isso tanto em termos históricos. O reino do sul de Judá passará a dominar politicamente o reino do sul após a divisão do reino. Mas, é claro, cristologicamente, leríamos isso como uma profecia messiânica, que, em última análise, o cetro não se afastará do descendente de Judá, Jesus Cristo, que detém esse cetro até hoje como o Rei dos Reis. Se formos ao versículo 16,
Esta é a bênção a Dan. O nome de Dan em hebraico significa juiz. O que temos no versículo 16 é Dan Yadin Amo. Dan julgará seu povo. Dan julgará seu povo. O juiz julgará. Muito divertido, uma aliteração clara em hebraico. Aqui está a sua lição de hebraico do dia. Existe uma coisa chamada acusativo cognato, em que a mesma raiz é usada tanto como substantivo quanto como verbo. Pense no livro de Mormon quando Leí diz: tive um sonho, ou, em outras palavras, tive uma visão. Aqui, Dan julgará o povo. O Dan, o substantivo, julgará o povo. Então, Dan terá esse julgamento associado a ele. E então, provavelmente, meu versículo favorito em termos de arte literária em hebraico é o versículo 19 com Gad. Pobre Gad. Ninguém pensa em Gad. Quero dizer, nós amamos Gad, mas ele tem apenas um pequeno versículo aqui. Ele realmente não desempenha um grande papel no resto da história. Aqui está a bênção em hebraico. Você ouviu isso? O som de Gad em hebraico. Gad será atacado por invasores, mas ele os perseguirá com aquele verbo hebraico, para invadir ou saquear ou algo assim. Em outras palavras, se você estiver ouvindo isso em hebraico antigo como o público original, e isso soa como um grito de guerra rítmico ou canto ou algo assim, Gad perseguirá os Gads que perseguem. Você pode ouvir essa ênfase aliterativa ali. Me dá um prazer enorme que todo esse versículo seja apenas esse Gad hebraico sendo usado de diferentes maneiras. Literalmente, as tropas atacarão as tropas que atacam as tropas que o atacam. Algo assim. É uma espécie de trava-língua. A última coisa sobre a qual podemos falar é José. Queremos falar sobre a bênção de José no versículo 22. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus galhos se estendem por cima de um muro. Os arqueiros o atacam ferozmente. Eles atiram nele e o pressionam com força, mas seu arco permanece tenso e seus braços permanecem ágeis pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E continua dessa maneira, versículo 26. As bênçãos de seu pai são mais fortes do que as bênçãos das montanhas eternas, as recompensas das colinas eternas. Que elas estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que é separado de seus irmãos. Por que isso é significativo? Bem, o nome de José, Yosef em hebraico, significa multiplicar, adicionar ou multiplicar. O tema da bênção baseado em seu nome é que essas bênçãos serão multiplicadas como um ramo frutífero sobre José, que espalhará seus galhos, imagem de fertilidade, de frutos, coisas assim. Isso, é claro, senhores, se relaciona com o nosso livro de Mormon, não é mesmo? Com a profecia de que a descendência de José será preservada como um ramo frutífero. Sabemos que um remanescente da linhagem de José chegou aqui ao Novo Mundo e se estabeleceu, ajudando a cumprir essa profecia. É lindo isso tudo. Vocês não precisam ler o hebraico. Espero que apreciem por que essas bênçãos são importantes, porque são significativas, mas ajuda a ter um pouco desse contexto literário em mente para saber que, em muitos desses casos com esses filhos, as bênçãos estão sendo moldadas com base no nome e no significado do nome, e há essa arte, o significado envolvido para trazer isso à tona. Adoro que esses nomes tenham esse som e a aliteração que você nos mostrou, essas coisas escondidas à vista de todos. Se você não estiver lendo em hebraico, né, o que é o caso da maioria de nós. Isso nos deixa no capítulo 50. Estamos no final do Gênesis? Sim, podemos encerrar por aqui. Fim do Gênesis. Tudo isso culmina no capítulo 50. Jacó morre, e o interessante é que eles o embalsamam. Versículo 2. Todos sabemos que eles o transformam em uma múmia. Todas as crianças de 8 anos que adoram múmias em museus e egiptologia devem adorar isso, o fato de eles o embalsamarem. Na verdade, isso é significativo porque o embalsamamento é um processo demorado e caro. Você quer fazer isso direito. Predominantemente, as múmias que temos, as múmias realmente bonitas nos museus, são de membros da realeza ou altos funcionários, porque eles podiam pagar por uma mumificação adequada. Na verdade, tivemos mumificações mal feitas ou mumificações muito mal feitas. Recuperamos exemplos disso em sepulturas antigas, se você tiver a sorte de ser mumificado. Portanto, queremos fazer isso da maneira certa. Versículo 2. José ordenou aos médicos a seu serviço que embalsamassem seu pai.
Jacó está recebendo um tratamento VIP para ser embalsamado para a vida após a morte. Eles passaram 40 dias fazendo isso, pois esse é o tempo necessário para o embalsamamento. E de fato, temos manuais de instruções egípcios antigos sobre como embalsamar pessoas, e isso leva mais ou menos esse tempo. E os egípcios choraram por ele durante 70 dias, então temos um período de luto. Você notará que no versículo 15, após a morte do pai, os irmãos percebem que o pai está morto. E diz, no versículo 15, os irmãos de José disseram: "E se José ainda guarda rancor contra nós e nos retribui por todo o mal que lhe fizemos? Então, agora que o pai está fora de cena, eles estão preocupados, certo? Agora que ele se foi, será que ele vai voltar e se vingar de nós?" Então eles se aproximaram de José e disseram: "Seu pai deu esta instrução antes de morrer. Digam a José: nós imploramos, perdoe o crime de seus irmãos e o mal que eles fizeram ao prejudicá-lo." O pai disse: "Por favor, José, perdoe os irmãos." É claro que o pai diria isso. Você sabe como você pode vê-los puxando o colarinho enquanto dizem isso. Agora, portanto, por favor, perdoe o crime dos servos de Deus de seu pai. E mais uma vez, qual é a resposta de José? José chorou quando eles falaram com ele. Então seus irmãos também choraram e se prostraram diante dele e disseram: "Nós aqui somos seus escravos." Mas José disse: "Não tenham medo. Eu estou no lugar de Deus? Mesmo que vocês tenham pretendido me fazer mal." Mais uma vez, ele reconhece que, embora vocês tenham agido de forma perversa e iníqua contra mim, Deus pretendia o bem, a fim de preservar um povo numeroso. Essa é a grande moral de toda essa história. Isso não descarta quando as pessoas fazem coisas ruins ou minimizam isso. Mas Deus, por meio do poder da expiação de Jesus Cristo, pode transformar isso em algo bom para nós. Finalmente, isso termina. E então vamos abordar uma coisa da tradução de Joseph Smith. O próprio José vai morrer. Ele também será embalsamado. E mais tarde descobrimos que eles vão levar o corpo de José com eles para a terra de Israel também, a terra de Canaã. Temos pai e filho iguais, temos 2 mumificações reais, 2 embalsamamentos acontecendo aqui. Talvez a única outra coisa a acrescentar da perspectiva dos santos dos últimos dias que seja realmente importante sobre Gênesis capítulo 50 seja uma expansão significativa na tradução de Joseph Smith. A tradução de Joseph Smith começa no versículo 24, logo antes de Joseph morrer. A última coisa que ele diz, ele nos dá uma profecia ampliada sobre um ramo dos descendentes de José sendo levado para uma terra distante. Estou resumindo aqui. Eles serão lembrados nos convênios do Senhor. Deus chamará um profeta dos últimos dias chamado José para se juntar aos registros de Judá e José e de Arão, servindo como porta-voz de Moisés. Então vamos profetizar basicamente sobre as pessoas do livro de Mórmon. Vamos profetizar sobre o chamado de Joseph Smith e vamos profetizar sobre a vinda de Arão e Moisés, o que é bastante interessante. Esse é o nosso ponto importante aqui. Quero salientar o fato de que tradução de Joseph Smith Gênesis 50 também é terceiro Nefe, capítulo 3. As bênçãos de Leí a seu filho chamado José, ele lhe dá uma profecia ou bênção quase literal. Então a questão é, senhores, o que fazemos com isso? Como podemos entender isso? São revelações ou bênçãos separadas? Ou Leí teve acesso a algo nas placas de latão, ou Joseph Smith está restaurando algo original do Gênesis? Há perguntas. Vou lhes dar minha opinião e adoraria ouvir o que vocês pensam sobre isso. Suspeito, com base na descrição do livro de Mórmon, que eles têm as placas de latão e dizem que nelas estão os 5 livros de Moisés, os escritos de Isaías e outros profetas, os escritos de Zenos, Zenoque, Neum e outros, e a genealogia de Leí. Parece, se não me engano, que Leí tem acesso a alguma forma ou versão dessa bênção que José pronuncia no final de Gênesis 50 e que ele usa isso como texto base para dar uma bênção a seu filho chamado José em 2 Nefe, capítulo 3. Avançando para quando Joseph Smith, o profeta, está fazendo a tradução de Joseph Smith da Bíblia, ele pega a profecia em 2 Nefe, capítulo 3, e coloca uma versão dela em Gênesis 50 para unir tudo. Isso faz sentido? Queremos ter certeza de que sabemos de onde tudo isso vem. Tudo se origina com José do Egito. Temos uma versão disso no livro de Mórmon. Acredito que José foi inspirado a tirar isso do contexto do livro de Mórmon e colocá-lo aqui no contexto de Gênesis 50, a fim de encerrar tudo e termos uma boa continuidade. É isso que acho que pode estar acontecendo aqui. Estou curioso para ouvir sua opinião.
Porque sem as placas de latão e sem outros registros antigos, não podemos ter certeza absoluta. Essa pode ser uma maneira de dar sentido a isso e ver como tudo se encaixa. Sim, nunca tinha pensado nisso, mas é claro que, segundo o NEF 3, são as placas menores. Portanto, teria sido a última parte do processo de tradução, mas a tradução de Joseph Smith veio depois. Quero dizer, obrigado por me lembrar disso. Leí tinha acesso a isso de alguma forma, e essa ideia de um vidente escolhido que se repete aqui é incrível. E eu consigo ver como ele colocaria isso na tradução de Joseph Smith. Você também pode ver o interesse temático. Há muitos José. Há José, o filho de Leí, Joseph Smith, o profeta, José do Egito. Todos nós queremos conectar isso. Vejo o profeta José Smith como o revelador e tradutor desses textos. Ele é quem deliberadamente quer fazer essa conexão. Vou apenas dizer que, de todas as coisas diferentes aqui, adoro a imagem no versículo 31 de tradução de Joseph Smith. Gênesis 50, que também é segundo NEF 3. O fruto dos teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá, e o que for escrito pelo fruto dos teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá, crescerão juntos. Por que a Bíblia e o livro de Mórmon crescem juntos? Há essa imagem de árvores frutíferas crescendo juntas. Juntos, para confundir as falsas doutrinas, acabar com as contendas e estabelecer a paz entre os frutos dos teus lombos, para lhes trazer o conhecimento de seus pais nos últimos dias e o conhecimento de meus convênios, diz o Senhor. Isso é lindo. Se você precisa de uma declaração de missão para a Bíblia e o livro de Mórmon, por que temos isso? Por que nos importamos com esses livros? Está bem ali. Gênesis, tradução de Joseph Smith, 50, segundo NEF 3. Estabelecer a paz, acabar com as contendas e levar as pessoas a um conhecimento de seus pais e dos convênios que Deus fez com eles. Costumamos dizer que Leí recebeu o mandamento de voltar e pegar as placas de latão, ou mandou seus filhos pegá-las, para que ele tivesse uma genealogia, mas há mais. Isso está em 1 NEF 5, 14. E aconteceu que meu pai Leí também encontrou nas placas de latão a genealogia de seu pai, pelo que soube que era descendente de José. Sim, aquele mesmo José, filho de Jacó, que foi vendido para o Egito e preservado pela mão do Senhor para que pudesse preservar seu pai Jacó e toda a sua família da morte por fome. Há uma grande ligação com José, e então, mesmo nos capítulos sobre a guerra, há uma pequena coisa que não temos em nossa Bíblia sobre o que restou do manto de José, que não se deteriorou em Alma 46. Quando eu estava na Universidade Católica da América fazendo meu curso, como você provavelmente pode imaginar pelo nome, é uma universidade católica. Não exclusivamente católica, mas predominantemente católica, o corpo docente e os alunos. Eu e outro amigo éramos os únicos 2 santos dos últimos dias que eu conhecia em nosso programa. Muito amigáveis. Tive uma ótima experiência. Na verdade, como mencionei anteriormente, fiz uma aula sobre as narrativas patriarcais em Gênesis. Uma das unidades do nosso curso era basicamente a história da recepção dessas histórias. Para aqueles que não sabem o que é isso, a história da recepção é como essas histórias foram contadas, transmitidas e utilizadas ao longo do tempo por diferentes comunidades religiosas. No Novo Testamento, no livro de Mórmon e até mesmo no Alcorão, nossos amigos muçulmanos, José do Egito, é uma figura muito significativa no Alcorão. Diferentes comunidades religiosas usaram essas figuras da Bíblia e as entenderam de maneiras diferentes, e então exploramos isso. Sabendo que sou um santo dos últimos dias, meu professor católico veio até mim e disse: Stephen, se estiver tudo bem, eu adoraria que você compartilhasse conosco por que ou como José do Egito é significativo nas tradições da fé dos santos dos últimos dias, especificamente no livro de Mórmon. Você poderia fazer isso por nós? E eu respondi: claro, acho que sim. Foi realmente muito estressante para mim. Não porque eu não conhecesse o assunto, mas porque queria ter certeza de representar adequadamente essa figura importante em nossa tradição de fé para meus amigos católicos e meus colegas de classe. Lemos. Segundo NEF 3 e, sim, Alma 46. Meu professor ficou genuinamente intrigado com isso. Essa ideia de que o casaco se torna um símbolo para o remanescente do povo e tudo mais. Uma pequena anedota divertida sobre como essa figura de José da nossa Bíblia
Aparece em diferentes contextos e isso é realmente importante. Ele é uma figura importante para nós. Aprendemos muito com ele. Para quem está se perguntando, espere, do que você está falando? Há um ponto nos capítulos sobre a guerra em que o capitão Moroni fala sobre o casaco do Egito. Nós discutimos isso com o Dr. David Boren. Você se lembra, John? Conversamos sobre Hugh Nibley e seu trabalho sobre esse relato e como ele é encontrado em outros lugares, mas são fontes muito antigas. Estamos voltando milhares de anos no tempo. E isso está no livro de Mórmon? Ao encerrarmos o livro de Gênesis, gostaria de fazer algumas perguntas a vocês dois e vamos apenas conversar aqui. Deus escolheu essa família. Ele diz no início: esta é a minha família escolhida para abençoar todas as famílias da terra. No entanto, essa família tem problemas sérios. Não é como se eles discutissem e brigassem ocasionalmente. Temos traição, temos afastamento, Jacó e Esaú, temos essa situação complicada entre Hagar e Sara, Lia e Raquel. Depois temos os irmãos que vendem o irmão. Quase no final de Gênesis 50, eles ainda continuam. Mas você pensa, o Senhor deveria escolher uma nova família. Vamos recomeçar e escolher uma família diferente. O que isso lhe diz que o Senhor diz? Não, esta é a família e aqui estamos nós. Quantos anos depois, milhares de anos depois, o Senhor ainda está dizendo: não, esta é a minha família escolhida. Eu os levarei ao seu papel fundamental. Acho que o livro de Mórmon começa de forma semelhante, com uma família com todos os tipos de altos e baixos. Quando você chega ao ponto em que está falando sobre matar outro membro da família, isso é um problema. Obrigado por ser tão realista, é disso que gosto. Obrigado por ser tão realista. Para que não pensemos que se nossa família é complicada, somos problemáticos ou algo assim, pois todos são problemáticos. Leia a Bíblia, leia o livro de Mórmon. Sim, como é comum ao homem. Adorei o que vocês dois disseram sobre isso. Concordo plenamente. Às vezes queremos transformar os personagens das escrituras em super-heróis, como os heróis bidimensionais dos quadrinhos. O que descobrimos é que eles eram pessoas reais, homens e mulheres reais. Às vezes, eles tinham vidas muito complicadas. Podemos simplesmente apreciar isso em nossas histórias. Não acho que precisamos ignorar isso ou inventar desculpas. Podemos simplesmente ser realistas com o elemento humano nesses personagens das Escrituras, tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon. Acho importante lembrar também, além do que vocês dois disseram, com o que concordo, que ter uma família disfuncional ou ter membros da família que talvez não sejam tão justos quanto poderiam ser, talvez tenhamos familiares ou amigos que se desviaram do caminho do convênio. Isso não é sinal de que você seja menos justo como pai ou irmão. Abraão não deixou de ser Abraão por ter filhos e netos disfuncionais. Leí não deixou de ser o profeta Leí por causa do que seus filhos fizeram. Espero que também aprendamos isso com esses relatos das Escrituras. Por mais complicada que seja a nossa condição humana, isso não faz de você menos justo ou menos herdeiro do convênio se você permanecer fiel aos seus convênios, mesmo que seus filhos ou netos talvez não o façam. Obrigado por mencionar isso, Hank. Vale a pena reiterar isso e, com sorte, poderemos ver a humanidade nessas histórias. Quer saber? Tudo bem. Deus usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. É no volume 1 de Saints que lemos sobre como William Smith e Joseph Smith brigaram no templo por causa de divergências? Isso é algo sério, certo? São Joseph Smith e sua família no templo de Kirtland. Ele brigou por causa de divergências. Amamos Joseph e William, mas vamos lá, pessoal, levem isso para fora. Espero que seja um pouco identificável. Espero que não briguemos no templo. Essa é a primeira coisa que devemos dizer. Certo. Sem brigas no templo. Aceitamos a humanidade dessas pessoas. Podemos amá-las da mesma forma. Deus ainda não terminou. Todos nós somos um trabalho em andamento. Nossas famílias são um trabalho em andamento. Como você disse, Hank, Joseph não podia passar para a próxima página e ver o que aconteceria quando estivesse na prisão. Aguente firme, porque Deus ainda não terminou com você e Ele é muito, muito bom em restaurar, libertar e salvar. Aguente firme, porque a história ainda não acabou. Acho isso muito revigorante. Também acho que é real.
Acho que pode trazer consolo ao coração de alguém que talvez tenha sido criado em algum tipo de falsidade, de que Deus só pode usar os perfeitamente obedientes para realizar seus propósitos, ou que Deus só se importa com os perfeitamente obedientes. Ele está com essas pessoas o tempo todo, não para minimizar algumas das coisas que aconteceram. Elas são sérias. José diz: vocês me venderam. Sim, vocês me venderam. Eu estava lá. Eu me lembro. Mas podemos resolver isso. Também gosto do fato de que você pode resolver as coisas. Isso nem sempre significa que você pode morar na mesma casa com alguém. Nem sempre significa que o relacionamento precisa continuar. Há algumas separações neste livro em que o Senhor separa os membros da família uns dos outros. São pessoas reais e elas se magoam mutuamente. Elas conseguiram resolver isso. E não de forma perfeita. As coisas nunca mais serão as mesmas, mas há muito perdão nessa família. Uma história que nunca esquecerei e que acho que não conhecia tão bem quanto as outras é a de Esaú, permitindo que Jacó voltasse. E este é o mesmo Jacó. Não é de se admirar que Jacó esteja dizendo ao seu filho: perdoe. Por favor, perdoe. E talvez José tenha testemunhado essa reunião. Você se lembra que conversamos sobre isso, João? Que talvez o pequeno José tenha testemunhado a reunião de seu pai e seu irmão. E como eles foram capazes de perdoar. Vamos falar sobre uma última coisa. Vimos o Salvador aparecendo em tipos e sombras ao longo de todo este livro, especialmente com Abraão e Isaque. Vimos isso com José e Judá. Estevão mostrou isso, bem aqui no final, no capítulo 50. E fiquem à vontade para mencionar qualquer outro que vocês tenham visto. Acho interessante que agora Jacó está morto. Você falou sobre isso anteriormente, Stephen? Eles pensam: oh, não, era isso que estava impedindo José de se vingar de nós. E José chora, como se dissesse: vocês não acreditam que eu os perdoei? Sim, vocês pensaram mal de mim, mas Deus transformou isso em algo bom. Isso me lembrou uma história do Evangelho de Lucas. Vocês dois conhecem essa história? Jesus está na casa de um fariseu. O nome dele é Simão, não é Simão Pedro, mas aparentemente ele não tem sido muito hospitaleiro. Estevão falou sobre como o Oriente Médio é hospitaleiro. Aparentemente não neste caso. Esta mulher entra e começa a lavar os pés do Salvador com suas lágrimas e a enxugá-los com seus cabelos. Jesus tem esta conversa com Simão falando sobre ela. Ele disse no versículo 47, seus muitos pecados, assim como José fez. Ele não está minimizando isso. Seus muitos pecados estão perdoados. Então veja o versículo 48. Ele diz a ela novamente. Ele disse a ela: seus pecados estão perdoados. É quase como se o Salvador reiterasse isso para nós. Como José faz aqui, onde eles pensam: você não poderia ter me perdoado. Você percebe o que fizemos? E ele chora no capítulo 50 e diz: sim, vocês pensaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Não temam. Vejam, ouçam isto. Eu sustentarei vocês e seus filhos, seus pequeninos. E ele os consolou e falou gentilmente com eles. Isso é tão semelhante a Cristo. Isso é como você disse, Hank, pela segunda ou terceira vez, José diz: não, 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 não. Deus fez isso para o bem. Ele falou sério. Ele sabia o que estava por vir. E isso me lembra. Você sabe o que vou dizer, Hank? Aquele versículo da seção 58, versículo 3. Você não pode ver com seus olhos naturais, no momento presente, o desígnio de seu Deus a respeito das coisas que virão depois e da glória que se seguirá após muita tribulação. A ideia de que Deus tem seu desígnio e que ele leu algumas páginas à frente. As coisas ainda não se revelaram totalmente, então mantenha sua fé de que Deus tem uma maneira de reunir as famílias. Como Stephen disse, ele é um alquimista. Sim? E ele pode pegar essa escória e transformá-la em ouro. John, não sei se já contei essa história antes. É uma história bastante intensa, mas acho que se encaixa muito bem aqui.
e recebi permissão para compartilhá-la. Um dos meus professores favoritos na educação da igreja é um homem chamado David Christensen. Ele foi professor do instituto na Universidade de Utah por muitos e muitos anos. Ele foi presidente de missão em Salt Lake, palestrante na Semana da Educação. Uma pessoa encantadora em todos os sentidos. Bem, ele contou uma vez uma história que nunca esqueci. Era sobre sua esposa, Pat. Ele e Pat tinham um filho chamado Carrie. Eles tinham outros filhos, mas Carrie tinha algumas deficiências mentais que o limitariam por toda a vida. Para Carrie, a escola era muito divertida porque ele era uma pessoa amada por todos os seus amigos do ensino médio. Após a formatura, Carrie começou a perceber que todos os outros estavam seguindo em frente. Eles estavam indo para missões e se casando. E ele estava realmente encarando essas deficiências, começando a tentar compreendê-las pela primeira vez, e ele tinha uma capacidade limitada para fazer isso. Bem, David disse que, por um tempo, ele ficava com raiva. Ele ficava com muita raiva. Muitas vezes, eles tinham que acalmá-lo e dizer que estava tudo bem, e tentavam explicar a ele como ele era diferente. Bem, em uma manhã de domingo, David era o presidente da estaca. Ele disse: "Eu estava no escritório do presidente da estaca quando o telefone tocou e o secretário executivo da estaca disse: 'É melhor você atender.' Ele atendeu o telefone e era sua filha que disse: 'Pai, venha para casa rápido. Carrie se machucou, mãe?' Bem, ele disse que entrou no carro, dirigiu alguns minutos até sua casa e lá estava uma ambulância, 1 ou 2 policiais, e ele ficou totalmente chocado. Tipo, o que está acontecendo na minha casa? Ele entra e diz que a primeira coisa que viu no sofá foi seu filho, Carrie, algemado, ao lado de um policial, chorando e perturbado. Ele disse: "Fui até a cozinha. Não estava preparado para o que vi. Lá estava minha esposa com 2 paramédicos. Ela estava de pé e eles a seguravam sobre a pia, com sangue jorrando do nariz e da boca. Ele estava em choque. Ele observava os paramédicos trabalharem com sua esposa. Ela tinha ossos quebrados e eles tentavam colocá-la em um lugar onde pudessem levá-la para a ambulância. E lá estava seu filho no sofá e seus outros filhos chorando e gritando, e ele diz: 'Estou em choque.' Então ele disse que um dos policiais levantou Carrie para colocá-lo em um dos carros da polícia. Ele disse: 'Hank, eu ensinei a expiação de Jesus Cristo durante toda a minha carreira. Falei sobre isso, ensinei, estudei, conversei sobre isso.' Ele disse: 'Neste momento, compreendi isso mais plenamente do que nunca. Depois de tudo o que li, enquanto eles levantavam o filho dele para levá-lo embora, uma mão se estendeu e agarrou o braço de David, e era a esposa dele. É Pat. Ele se vira para ela e, em meio a todo esse sangue que escorre para a pia, ela diz: 'David, não deixe que eles o levem.' Ele disse que saiu do estado de choque, foi até o policial e disse: 'Tire as algemas dele e deixe-o ir. Deixe-o ir.' Ele pega seu filho e o abraça. O que havia acontecido era que Carrie estava muito chateado. Sua mãe havia brigado com ele, e ele ficou muito irritado e a machucou. Ele pegou uma cadeira e a machucou. Ele disse que, naquele momento, viu o amor do Salvador. Obrigado, pessoal, por me deixarem contar essa história. Ela significa muito para mim. Stephen, vamos deixar você dar a última palavra aqui. O livro de Gênesis, talvez onde você vê o Senhor, ou o que você aprendeu. Obrigado por essa história poderosa e pelos outros pontos de conversa que tivemos, senhores. Foi um grande prazer para mim. Vejo Jesus Cristo em quase todas as páginas do livro de Gênesis. Em todas as histórias de Gênesis 1 a Gênesis 50, vejo-o explicitamente como o Deus Jeová, o Deus de Israel, que intervém. Na criação, ele está lá com Adão e Eva, ele está lá com Noé e Enoque. Ele faz uma aliança com Abraão, seus filhos e sua família. Ele está lá explicitamente nas páginas como o Senhor Jeová intervindo para lidar com seus filhos. Eu também o vejo tipologicamente. Eu o vejo simbolicamente, como discutimos. Eu o vejo como a figura de José perdoando seus irmãos. Na verdade, adorei seu comentário, Hank. Posso voltar para meu pai sem fulano, certo?
Essa é realmente uma bela maneira de ver a intercessão do Salvador por nós nessas páginas. Eu o vejo no exemplo de Judá, Abraão, Isaque, é claro, com o sacrifício de Isaque. Poderíamos continuar indefinidamente. Para nossos leitores do livro de Gênesis, vocês estão ouvindo o podcast. Eu estudo o livro de Gênesis academicamente. Na verdade, minha dissertação é sobre o capítulo 1 de Gênesis, sobre o relato da criação em Gênesis. Às vezes, coloco meu chapéu de estudioso quando leio o livro de Gênesis como um estudioso da Bíblia. Isso é interessante e significativo para mim e vale a pena, mas ainda mais importante para mim é minha fé e meu testemunho como santo dos últimos dias de que Jesus Cristo, como afirmamos, era Jeová do Velho Testamento e o Cristo do Novo Testamento. Olhar para isso com essa lente e com esse olhar para vê-lo ali, nessas páginas, transformou isso em, sabe de uma coisa, isso é mais do que apenas histórias antigas. São ótimas histórias. Adoro ensinar essas histórias, mas elas podem ser muito mais do que isso. Se você permitir que o Espírito o ilumine, verá Jesus Cristo ali também, assim como eu vi. Agradeço por esta oportunidade de vir aqui e conversar com vocês sobre isso, e espero que, em todas as minhas divagações, eu tenha tido algum pensamento bom que possa nos ajudar a realmente segui-lo. É isso aí, certo? Sim. Relacione tudo isso com o podcast. Adorei. Stephen, obrigado. Obrigado pelo seu tempo e pela sua experiência. Foi realmente uma alegria percorrer esses versículos com você, ver coisas que nunca tinha visto antes e sentir coisas que são familiares, mas maravilhosas, muito edificante. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Stephen. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Stephen Smoot por sua experiência e pelo tempo que passou conosco, a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio, lembramos nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Estamos entrando no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no Follow Him. Como agradecimento aos nossos maravilhosos ouvintes, adoraríamos presentear vocês com a versão digital do nosso livro, Encontrando Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele oferece insights curtos e significativos extraídos de nossos episódios anteriores sobre o Velho Testamento. Acesse followhim.com, isso mesmo, followhim.com, para baixar sua cópia gratuita hoje, e você também encontrará o link para comprar a edição impressa. Obrigado por fazer parte da nossa família Follow Him. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.